Na Jovem Pan, voltamos a falar sobre os desdobramentos jurídicos da investigação sobre a tentativa de golpe em 2022, investigada pela Polícia Federal em relação a todo esse imbróglio jurídico que se dá nesta questão dessa semana. A nossa entrevistada agora é a professora de Direito Constitucional, Virgínia Machado. Tudo bem, professora? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vinda. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Doutora, a gente estava conversando agora há pouco aqui no Jornal Jovem Pan, falando sobre ainda o sigilo dessa investigação. A senhora acha que já é momento de se divulgar para a imprensa detalhes sobre conversas e outras informações sobre essa investigação? A senhora acha que ainda é o momento de se evitar que outras informações possam ser divulgadas antes da sequência da tramitação dessas investigações, doutora? Bom, inicialmente a gente ainda não tem um processo judicial efetivo, haja vista que eu necessito de denúncia formal feita pelo Ministério Público na figura da Procuradoria-Geral da República. Então, nós estamos com o relatório, os autos do inquérito em sigilo, né, justamente para que isso seja mantido. Eu acredito que no momento oportuno o Judiciário vá liberar isso, mas talvez neste momento seja até melhor para que haja menos interferência de mídia e até mesmo de opiniões e especulações, porque inevitavelmente isso acontece. Então, acredito que a prudência, justamente para que se faça uma análise de toda essa investigação que foi feita pela Polícia Federal com a devida cautela que merece o caso, né, para que não haja nenhum tipo de pré-julgamento, né, infelizmente no âmbito jurídico a gente já vê as pessoas já pré-julgando, condenando uns aos outros, então acredito que a prudência nesse momento ela é adequada, mas acredito também que em momento oportuno, principalmente, né, depois que remeter ao Procurador-Geral da República, isso possa vir a cair. Professora, eu vou chamar o Cristiano Vilela, nosso comentarista nesse sábado, faz a próxima pergunta. Vilela. Professora, boa noite. Professora, nós temos nesse caso, nessa investigação, no relatório apresentado nesse inquérito, uma grave acusação de tentativa de homicídio, de um complô para homicídio do presidente da República, vice-presidente, ministro do Supremo Tribunal Federal, e especialmente com relação ao ministro do Supremo, a senhora avalia que isso pode ensejar alguma suspeição ao ministro Alexandre de Moraes no curso de um eventual processo, ou a senhora entende que o contexto é muito mais amplo e que isso acabaria não sendo um fato que mereça uma certa atenção nesse sentido? Perfeito. Obrigada pela sua pergunta, Vilela. Boa noite para você. Primeiramente, no que foi passado, né, pela mídia que nós tivemos acesso, uma tentativa de homicídio, eu não sei se a gente estaria com ela efetivamente configurada, por conta dos elementos que a gente tem conhecimento. Porém, os dispositivos do artigo 359, tanto L quanto M, talvez eles estejam configurados e aí seja o grande detalhe para continuar nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, talvez seja essa justificativa que a gente tenha. Em que sentido? A tentativa de abolição, né, do Estado Democrático de Direito de forma violenta e o golpe de Estado. Nas situações, na primeira hipótese, né, na abolição violenta do Estado, é um atentado contra os poderes constitucionais. Então, eu acredito que para se manter nas mãos tanto do Alexandre de Moraes quanto de qualquer outro ministro do Supremo, eles seriam vítimas passíveis dessa trama, vamos dizer assim, possivelmente criminosa, se isso ficar configurado. Em que sentido? Naquele momento, era o Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Mas se fosse qualquer outro ministro do Supremo, estaria assim. Eu acredito que a manutenção destes autos nas mãos do Alexandre de Moraes esteja muito mais pela institucionalidade do poder que foi afetada, ou que poderia ter sido afetada, com os ideais iniciais daqueles possíveis criminosos. A gente ainda está no campo do indiciamento, nós não temos um acusado formal, a gente tem apenas os indiciados, tá certo? Então, eu vou um pouco na cautela e até exposta pelo ministro Gilmar Mendes, no sentido de que, neste momento, não seria uma suspeição do ministro Alexandre de Moraes, porque o contexto que se configurou atacaria qualquer ministro do Supremo, porque era um ataque ao próprio Poder Judiciário, à instituição. E como são 11 ministros,
ministros, alguém ali, né, estaria, vamos dizer assim, nessa mira nesse primeiro momento. Essa é a minha primeira percepção. Professora, claro que em linhas gerais, as informações que nós temos, eu pergunto para a senhora o seguinte: a senhora acha que essa investigação da Polícia Federal é bem fundamentada a ponto da própria PGR oferecer a própria denúncia depois desse indiciamento? E aí se conjectura, né, se faz uma avaliação de quanto tempo os julgamentos poderiam demorar para que isso não acabe seguindo para o ano de 2026, que é um ano eleitoral. Aí já há um pouco da mistura da política com a área da justiça. Mas o que parece para a senhora toda essa avaliação que é feita, não sei se é prematura ou se há um cabimento de fazer uma análise, uma avaliação, uma análise como essa? Olha, se nós formos fazer uma análise, os fatos que estão sendo trazidos à tona como possíveis eventos criminosos, eles ocorreram há pelo menos 2 anos, né? Então, nós estamos falando de eventos que aconteceram em outubro, novembro, dezembro de 2022. Então, acredito eu, né, como eu não tive acesso aos autos do inquérito nem ninguém, além dos ministros e dos policiais federais, que a investigação ela tenha sido criteriosa o suficiente em buscar os indícios, os elementos probatórios para a configuração tanto da materialidade delitiva quanto da autoria, né, que são o que a gente busca no inquérito, tá certo? Então, acredito que a Polícia Federal ela não estaria aqui fazendo ilações ou qualquer tipo de investigação fora de arcabouço probatório mínimo que servisse de subsídio para a sua análise. Quanto ao tempo do julgamento, é algo realmente muito relativo. E o risco, e não só risco, eu acho que é um temor da influência do período eleitoral no julgamento, ele é real, porque o aspecto político, por mais que a gente fale que os poderes são independentes, que o Supremo ele vai julgar dentro, a gente espera, né, dentro da legalidade, dentro do conjunto probatório estabelecido, o clamor social, o pedido público, né, para que algo seja modificado, acontece. Então, eu acredito que o ideal seria que esse processo, pelo menos num primeiro momento, eu não estou falando em trânsito em julgado, mas pelo menos que ele tramitasse no ano que vem, que a gente já acabou 2024, para que evitasse essa influência em 2026, para que o povo brasileiro ele conseguisse ver a verdade dos fatos, configurado por meio do processo judicial, e tivesse a liberdade plena de escolha em 2026, sem qualquer tipo de influência, enfim, e que os acusados, se porventura forem inocentados, possíveis acusados, né, forem inocentados, possam até ter os seus direitos políticos aí na sua plenitude. Vilela? Professora, logo após essa recente o relatório apresentado pela Polícia Federal, começaram a surgir em Brasília uma série de pedidos de cassação de mandato parlamentar dos deputados federais envolvidos, né? Nós temos um deputado federal, inclusive, que está entre os indiciados. Tivemos também ali alguns pedidos até para cassação de registro do Partido Liberal junto à Justiça Eleitoral. Na sua avaliação, nesse momento, já é um momento adequado para esse tipo de discussão ou é muito prematuro e, de alguma forma, isso pode acabar afetando as instituições, o funcionamento normal das instituições no Brasil? Bom, eu vou dividir a sua pergunta nos dois focos que você deu. Eu acredito que seja prematuro, sim. Porque se, porventura, vamos imaginar que o deputado federal que foi indiciado, observe, a Procuradoria-Geral da República, por exemplo, observe que não existe arcabouço mínimo para ofertar a denúncia e peça o arquivamento com relação a ele. Você pensa, a gente inicia um processo de cassação, tem todo um transtorno político, um transtorno jurídico envolvido nisso aí, para ao final falar, não, ele não tem arcabouço probatório mínimo para configuração da autoria por parte dele. E com relação à influência das instituições, nesse sentido,
Eu acho que não. Eu acho que o judiciário ele não vai se sentir, acredito eu, tá? Ele não vai se sentir pressionado por algo desse gênero. É claro que o ideal, e eu acho que a população brasileira, ela precisa dessa resposta o quanto antes. Isso é um fator, inclusive, de moralidade da administração pública em demonstrar quais foram os fatos reais, quais os agentes públicos envolvidos e a devida punição. Inclusive, é um dos objetivos do direito penal e do processo penal isso. Mas que seja feito cada um dos desdobramentos ao tempo oportuno, né? Que sejam respeitados o devido processo legal, que sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa, inclusive nas comissões das casas legislativas, e a mesma coisa com relação ao partido. Né, o partido teve o seu presidente também indiciado, o Partido Liberal, a mesma coisa com relação à cassação do seu registro, que seja no momento oportuno, em que os fatos estejam desenhados conforme eles foram nos apresentados, se isso se confirmar. Doutora Virgínia, uma outra discussão que se deu nessa semana, até no âmbito político, né, é se você tramar uma possibilidade de derrubada de um governo ou impedir que alguém tome posse, se isso já é um crime, ou também cogitar matar uma pessoa é um crime, mas não executar. Como é que o direito trata esse tipo de coisa? Bom, o Código Penal, ele tem a sua parte geral, a definição do conceito de crime muito bem delimitada, né? O crime, ele vai acontecer quando o agente iniciado a execução, ele aufere resultado. Quando não, o Código Penal define como tentativa, ou seja, o resultado não foi atingido por circunstâncias alheias à vontade do agente, exceto se a própria norma penal trouxer outra disposição. Então, por exemplo, o crime de homicídio, ele é tipificado como matar alguém. Então, ele vai se consumar com a retirada da vida de um sujeito, da vítima, beleza? Caso não, é uma tentativa, por circunstâncias alheias à minha vontade. Quando a gente pensa nos dois crimes em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais indiciados foram enquadrados, não está o homicídio, está a organização criminosa, está a tentativa, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado. Esses dois crimes, a abolição violenta do Estado e o golpe, eles estão previstos no artigo 359, como eu comentei com vocês, e se vocês passarem os olhos no tipo penal, o tipo penal descreve, a gente chama de núcleo do tipo, que é o verbo que vai definir a ação. Tentar. Tanto no golpe quanto na abolição. Então, a mera tentativa configuraria a consumação do crime. Por quê? O tipo penal assim descreveu. Se o tipo penal falasse que o golpe deveria acontecer, eu precisaria da consumação do golpe. E talvez faça sentido o pensamento do legislador, né? Essa lei foi inserida no Código Penal, essa alteração em 2021. O legislador deve ter acreditado que se porventura aconteceu o golpe, a gente não teria nem como responsabilizar os agentes, porque a instituição Estado, ela estaria minimamente prejudicada. Então, basta a mera tentativa. Então, neste caso, o que mostra aqui, no enquadramento que a Polícia Federal deu para os atos praticados, esses dois crimes, esses dois tipos penais, em que basta a tentativa. Então, algo, né, que obstruiu a execução e a consumação disso por completo, por circunstâncias alheias à vontade do agente, como eu disse para vocês. Sim. Mais uma pergunta, Cristiano Vilela. Professora, nós tivemos nos últimos dias os rumores, as ideias de que eventualmente esse processo, caso eventualmente seja apresentada a denúncia, né, de que ele deva ser julgado rapidamente, ainda no ano de 2025, talvez até pensando em que já tenha os seus efeitos já no processo eleitoral de 2026. Na sua avaliação, é oportuno esse tipo de medida que venha de alguma forma, tornar o procedimento mais rápido, ou nós podemos acabar tendo situações como nós tivemos num passado recente no Brasil, de determinados processos judiciais que foram anulados justamente por conta de falhas, especialmente no que se relaciona ao direito de defesa? Vilela, você tocou em um ponto muito importante. A Constituição trouxe, em seu artigo 5º, consagrado como um direito processual de cada um de nós, devido ao processo legal,
contraditório e ampla defesa. Somado a isso, recentemente, eu falo recentemente pós 88, via emenda constitucional, nós tivemos a inserção da razoável duração do processo. Ela parece quase que uma dicotomia, né? Eu ter um processo que eu garanto essa amplitude da defesa, essa amplitude dos procedimentos, mas que ele seja rápido. E quando a gente fala em processo penal, a rapidez, né, a celeridade, a corrida para dar uma resposta, isso é temerário. Porque a gente está falando de bens jurídicos essenciais e fundamentais à vida do indivíduo, o seu status de liberdade. Então, o judiciário, por mais que eu tenha até falado aqui, a sociedade precisa de uma resposta, mas que essa resposta seja dada dentro do procedimento legal estabelecido pelo Código de Processo Penal, que sejam respeitadas as garantias fundamentais de cada um dos indiciados e possivelmente, se caso for, acusados, denunciados, enfim. Né? Porque essa rapidez e às vezes esse clamor popular, nossa, a gente quer saber isso logo, isso pode gerar o que você acabou de falar. E depois você tem nulidade de um processo por conta de cerceamento de direito de defesa, por conta de competência, alguma coisa do gênero, e aí a própria sociedade vai falar, poxa, mas não tem justiça, porque a sensação é de injustiça, de insegurança jurídica. Então, a cautela tem que ser muito precisa aqui. E mais do que isso, nós estamos falando de indiciados que foram presidente da República, candidato a vice-presidente da República, ministros de Estado, deputados, militares com patentes elevadas. Então, são pessoas que o próprio Estado de Direito, em determinados momentos, concedeu confiança para exercerem aquele cargo. Que se essas acusações elas forem confirmadas, é algo realmente muito sério a cada um deles. Então, eu tenho que ter a cautela para não imputar a eles de uma forma indevida, injusta, leviana, qualquer conduta irregular. E isso, a cautela, ela nos permite que o processo e os procedimentos legais sejam seguidos. Conversamos aqui na Jovem Pan, mais uma vez, gentilmente nos atendeu, a professora de Direito Constitucional, Virgínia Machado. Muito obrigado, professora. Bom fim de semana e volte sempre. Muito obrigada, um grande abraço, bom final de semana. Obrigado.